Oi gente, meu nome é Rafaela e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história de Moisés, desde o momento que ele nasceu até ele libertar o povo do Egito, né, o povo que era feito de escravo. Bom, o versículo de hoje é Atos 7:37, que diz: Este é aquele Moisés que dizem os israelitas? Sim, Deus irá levantá-lo como um de nós. Essa frase foi falada por um israelita. Por quê? Porque ele era israelita, só que ele cresceu como príncipe do Egito. Vocês vão entender logo mais pra frente. Bom, lá no Egito, né, que é onde vai ser passada a maioria da história de hoje, quem comandava era um faraó. Só que, quando o tempo foi passando, começaram a surgir muitos israelitas. Aí o faraó ficou com muito medo de que todos aqueles israelitas, que eram quase a maioria no Egito, acabassem se tornando mais forte que ele. Então ele achou melhor fazer com que todo aquele povo se tornasse escravo dele. Porque seria a forma, né, que ele tirou da cabeça dele para ele controlar aquele bando de gente lá que ele achava que estava invadindo a terra dele. Só que ele não sabia que todo aquele povo israelita era o povo escolhido por Deus, né? Vocês lembram, né? Vocês devem ter ouvido falar da Terra Prometida. Então, o povo escolhido para a terra Prometida é o povo israelita. Só que Deus não ficou nem um pouco contente com tudo o que o faraó estava fazendo. Então, ele foi fazer o quê, né? Ele queria levantar um salvador para aquele povo, né? Como Jesus, que foi o nosso salvador, ele queria uma pessoa para salvar os israelitas. Só que muitas pessoas, né, israelitas, que não gostavam nem um pouco daquilo que estava acontecendo, pessoas que criam em Deus, né? Começaram a vir na cabeça, não, vai vir um salvador, Deus vai ajudar a gente vai a gente não merece sofrer. E essa notícia acabou chegando ao faraó. E para castigar aquele povo com tudo que eles estavam fazendo, né, de querer falar que ia vir um salvador, que eles iam parar de ser escravos, ele mandou os guardas deles impedir que qualquer homem, né, qualquer menino nascesse e crescesse no Egito por muito tempo, por medo de que viesse um salvador, né, para expulsar toda aquela gente de lá e botar para outro lugar, ou até derrubar o reinado do faraó. Ele ficou com muito medo. Então os guardas foram e tal. Só que tinha uma mulher que ela tinha acabado de ganhar seu bebê. E era um homem, só que ela já tinha uma filha menina. Aí ela teve uma ideia de pegar o lago, né, que tinha perto da casa dela, colocar o menino num cesto e colocar ele lá. Só que a irmã dele ficou com muito medo do que iria acontecer com aquele irmão dela, né? Aí ela foi lá e ficou seguindo o irmão dela bem de longe, assim, pra ninguém ver ela, né? Porque senão ia descobrir que o menino estava lá. Só que nesse mesmo dia, a filha do faraó, a princesa, estava tomando banho naquele rio, né? Porque a casa dela, em frente assim, é de frente pro rio. Ela estava sentada com as empregadas dela, com algumas amigas, e ela viu um bebê chorando. E quando ela foi na água para poder ver o que era esse bebê, ela viu que era um menino. Então, só que ela não podia ter filho. Então ela pegou ele e queria cuidar. Só que como ela ia cuidar do bebê pequenininho, recém-nascido, se ela não podia ter filho. Só quando a menina, a irmã dele, viu o que tinha acontecido, ela foi lá e ofereceu para que a mãe dela cuidasse daquele menino até ele crescer um pouco mais. E foi isso que fizeram. Então, a menina voltou com o bebê para casa. Quando ele ficou um pouco mais velho, ele foi para o castelo. Não sei se era castelo, acho que é. Não sei. Ele foi para ser criado como o príncipe do Egito. E lá ele ficou durante muito tempo. Mas depois, quando ele já era adulto, ele viu todo aquele povo sendo escravo e não gostou nada daquilo. Até que um dia ele foi sair na rua e viu um guarda do faraó brigando com o israelita sem ele ter feito nada. Então, aquele guarda começou a bater no israelita e ele não gostava nem um pouco de ver seu povo sofrer. Ele não gostava de que todo o seu povo seja escravizado, porque mesmo ele morando no castelo, ele era também israelita. Então, ele foi para lá ajudar aquele israelita e ele conseguiu afastar o guarda de lá
para deixar o israelita em paz. Só que quando o faraó soube disso, ele não gostou nem um pouco. E ele quis prender o Moisés. Só que, para ele não ser preso, o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu para o deserto. E lá ele ficou por 40 anos. E ele ficou lá esse tempo todo sendo pastor de ovelhas. Ele estava andando com as suas ovelhas, quando ele viu uma planta, uma sassa, pegando fogo, mas ela não estava queimando. Quando ele viu aquilo, ele ficou tão impressionado, que ele decidiu ver um pouco mais de perto. E quando ele se aproximou, ele viu de dentro da sassa Deus falando com ele. Ele ficou muito impressionado, mas Deus falou: Moisés, meu povo está sofrendo. Eu preciso que você liberte meu povo. Ele ficou: não, como eu irei fazer isso? O povo não irá acreditar em mim. Mas aí ele falou assim: Moisés, jogue seu cajado no chão. E quando ele jogou, o seu cajado virou uma serpente. E quando ele pegou novamente, se transformou em cajado. Aí depois Deus falou: coloque a sua mão no peito. Ele colocou. E quando ele tirou, a sua pele estava branca, muito doente, muito. E quando ele colocou de novo e tirou, ele estava curado. Então, Deus mandou: vá até os israelitas e mostre tudo isso que eu fiz com você a eles. E aí sim, eles irão acreditar em você. E junto leve seu irmão, Arão. Então, eles foram. E quando eles chegaram lá, eles libertaram o povo de israelita, né? E todo aquele povo foi lá, né, tentando fugir e foram para o mar. E quando chegaram lá, aquela cena que todo mundo conhece, o mar se abriu e eles passaram e se libertaram de toda aquela escravidão. Então, Deus deu a eles a terra prometida. E assim ele salvou o povo que era dele, né? Mesmo ele não crescendo lá, ele tinha muito amor e muito carinho por aquele povo. E essa foi a história de hoje. Bom, eu gosto muito dessa história, é uma das minhas histórias favoritas da Bíblia. Então eu quis passar ela com vocês. E ela também ensina pra gente que nós devemos sempre seguir o que Deus manda nós fazermos. Porque tudo o que Deus manda a gente fazer é muito bom. Então agora vamos orar para encerrar? Pai, obrigado por mais uma semana que se passa. Te agradeço por cada pessoa que assistiu meu canal. E espero que ela esteja aprendendo com o meu canal, que eu esteja sempre sabendo um pouco mais do Senhor. Dê uma semana abençoada para cada uma delas e caminhe sempre ao lado delas. Amém. Então foi isso, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com todos seus amigos e ative o sininho das notificações. Beijo, tchau!